Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Eu peço que a gentileza de que vocês acompanhem a exposição do texto, lendo e mantendo a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, versos 1 a 12. Versos 1 a 12. Será necessário que a gente leia 2 parágrafos deste capítulo. É óbvio que você já viu que se tratam de 2 parágrafos, porque a depender da versão que você tem, no capítulo 14, verso 1 e no capítulo 14, verso 5, você vê aí que a primeira letra está em negrito, indicando o começo de um novo parágrafo. O problema é que Paulo não mudou de assunto. E aí nós vamos precisar do assunto inteiro para extrairmos as lições desse texto. Romanos 14, 1 a 12. Leamos a palavra do Senhor que diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus, o Senhor, abençoe a leitura de sua palavra e nos instrua neste momento, uma vez que nós já oramos pedindo a iluminação do Santo Espírito para tanto, quando nos assentamos com as crianças, nos preparando para esse momento da exposição da palavra de Deus. No primeiro momento eu não queria expor esse texto todo, porque era muita lição, muita coisa. Eu falei, vamos por partes, mas não dava, né? A explicação das primeiras palavras vem na sequência, elucidando a lição, então não tinha como a gente escapar disso. A segunda tentação foi entrar pelo viés da teologia, da doutrina, porque não tem como nós, pelo menos nós aqui desta igreja, que já estamos passeando pelos catecismos há algum tempo, não nos lembrarmos do começo dessa história, quando nós, lá atrás, nos estudos de domingo, estudamos o Catecismo de Heidelberg, que começa com essa expressão que você vê aí no verso 8 de Romanos 14, né? Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, e essa é a nossa única alegria e segurança na vida ou na morte. Pertencemos ao nosso
Deus. Mas no final das contas, não dava para a gente fugir da lição que esse texto encerra. Nós seremos exortados à tolerância. E não é fácil. Esse é um problema presente e persistente até hoje. Apesar de concordarmos muito bem nas questões essenciais da fé, o que faz com que todos sejamos cristãos, e é o núcleo mínimo para que a gente possa se chamar um ao outro de irmão, provocamos controvérsias sobre questões ou indiferentes, ou que eu vou chamar aqui de periféricas. Para não dizer que eu não fui suficientemente técnico, os estudiosos chamam essas questões na teologia de questões adiáforas, ou seja, questões que não fazem parte do núcleo da fé. Ou seja, se você tiver alguma dificuldade com essa doutrina, isso não faz de você um ímpio. Você não vai para o inferno por causa disso. Quer ver uma questão um tanto quanto adiáfora ou periférica? Por incrível que pareça, a doutrina da eleição. Você sabia que quem não acredita na eleição, mas crê em Senhor Jesus, é eleito mesmo que não saiba? E vai para o céu, a contragosto, do avesso e de cabeça para baixo, mas vai. O galardão vai ser menor, é verdade, mas vai. Ele não vai para o inferno. Você sabia que você pode chamar um arminiano de irmão, por mais que ele insista que você é primo? Muito embora Deus não tenha sobrinhos, só filhos. Percebe? Há questões que são periféricas. Não quer dizer que elas não sejam importantes. São. Se não fossem importantes, não seriam inclusive mencionadas na Bíblia, como é o caso dos vegetarianos de plantão. Como nada que é ruim não possa ser piorado, se o vegetarianismo era um problema no primeiro século, nós temos a versão no Piel, a versão hardcore, a versão piorada, que é o veganismo, no nosso. Calma, eu vou chegar lá. Não, hoje não é dia de falar mal desses irmãos fracos que comem legumes. Nós vamos falar da fraqueza deles em relação aos problemas de fé, porque era um problema de fé. Qual que é a questão que se levanta aqui? A nossa tendência de ficar caçando pelo em ovo, de ficar levantando controvérsias sobre essas questões periféricas, porque os que são fracos na fé e mais supersticiosos se apegam a essas questões. E os que têm mais conhecimento da liberdade cristã pecam, por outro lado, abusando da sua liberdade e se tornam pedra de tropeço para o fraco, negligenciando o amor. Veja que temos várias questões dessa ordem que você não vai perder a salvação, mas às vezes você perde as estribeiras. Mencionei aqui en passant uma ou outra, e estudando esse texto, um dos comentaristas falou de uma situação em que ele passou com respeito a bebidas alcoólicas. De novo, também é um problema. Percebe? Tem gente que é totalmente abstêmio. Não põe uma gota de álcool na boca. Tem gente que não vê problemas na ingestão de bebidas alcoólicas. Quem está certo? Depende. Quem não come, quem não bebe, quem não faz, faz para quem? Se faz para ser visto, está errado. Se faz para o Senhor, amém. E quem bebe, dá graças a Deus? Se deu graças a Deus, é ele com Deus. Se come e bebe para Deus, amém também. Eu não dou conta, pastor. Problema seu, querida. Eu dou conta, pastor. Problema seu também. Percebeu? Mas normalmente a gente faz isso por causa dos outros. O colega mencionava a história de que eles estavam se assentando para comer e o garçom ofereceu um drink. E um deles tomou a dianteira e
envergonhando, intimidando, deixando o clima chato, com o garçom disse: "Que isso, rapaz? Claro que não, somos todos cristãos." E o garçom saiu sem graça. Aí um deles virou assim: "Mas e eu que sou cristão e queria o drink? Não posso? Agora ficou chato, não posso nem mais pedir." E ele falou, achou aquilo um absurdo, e o Dr. Sproul, que estava na mesa, disse: "Você errou. Porque independente da gente querer ou não, não era seu papel julgar. Você legislou. Você disse o que a gente devia fazer. Só tem uma pessoa que diz o que eu vou fazer. E ele se chama Jesus Cristo. Você errou." Não é uma lição fácil de aprender, eu sei. Por isso, a gente vai começar com alguns pressupostos teológicos antes sequer de falar do contexto desse texto. Coisa rápida, rápida, rápida. Porque o que você vai ver aqui é um pouco da luta que a gente tem com o legalismo e com a liberdade. Quem é livre geralmente não é legalista. E a liberdade incomoda. Porque nós somos presos pelas nossas próprias amarras. O legalista, por outro lado, fica incomodado com quem faz o que quer, porque ele devia estar preso nas mesmas cordas. E aí a gente entra numa falsa distinção entre lei e graça. Quando, na verdade, existe uma distinção bíblica, mas não é entre lei e graça, mas entre lei e evangelho. A gente sabe disso porque nos capítulos anteriores ao capítulo 12 de Romanos, Paulo deixou claro que a lei e o evangelho estão em lados opostos da balança. Lembram disso? De modo que a lei condena e por naquilo que estava enferma nos arrastou para o inferno, de sorte que o evangelho teve que vir e trazer a mensagem de redenção nos levando para o céu. Ou seja, para que lei e evangelho fossem uma antítese, o Redentor precisava cumprir a lei e encarnar o evangelho. Essa era a antítese. No final, hoje em dia, a gente fica brigando sobre lei e graça. E não existe essa antítese porque a lei foi dada num contexto de graça. Deus não... Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o pressuposto teológico da história que você vai ler aqui. Deus não disse assim: se vocês cumprirem, eu liberto vocês do Egito. Está aqui as 10 regras. Quem cumprir, sai. Quem não cumprir, fica. Vocês sabem qual seria o final dessa história, não é? No Egito, escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito, eu morri, sim, sim, ó sim. Acabou. É só isso. Agora, no Evangelho, até os fracos que ficaram empapuçados de maná o fizeram fora do Egito. Por isso, quando Paulo aborda essa questão, ele não a aborda num contexto de lei e graça, mas num contexto de lei e evangelho. E a gente pode correr o risco de, no evangelho, usar a nossa liberdade para ferir o irmão legalista, ou pode usar o nosso legalismo para, no exercício da nossa busca por santidade, tentar restringir o livre. Por isso, eu acho que é importante a gente entender do que Paulo está falando aqui de uma maneira bem profunda. Eu não iria fazer esse disclaimer, essa explicação que eu vou fazer agora, mas quando eu mencionei que eu iria falar sobre o débil na fé, veio a dúvida. Débil? É uma palavra tão não usada hoje em dia, não é? Não pode falar, até incomoda, não é? O que é uma pessoa débil na fé? Eu já tinha falado de débil mental, mas débil na fé é a mesma coisa? Pois é, quase. A palavra que Paulo vai usar aí é uma palavra que existe no português porque a gente tirou do grego para o português. E a palavra astenia. Não só a palavra débil, mas principalmente a palavra fraco, não é?
porque é isso que astenia significa. Débil é alguém que tem fraqueza. A miastenia gravis, que é uma doença que acomete um dos nossos pastores, ela dá uma fraqueza, um cansaço, um distúrbio muscular em que a pessoa não consegue suster-se por suas próprias forças. Astenia é a palavra grega para fraqueza. E astenia pode ser uma doença. Você vai procurar lá, diz lá que astenia consiste na condição de perda ou diminuição da força física. Pode ser cansaço também, mas é fraqueza. E o termo médico é entendido como sinônimo de fadiga e pode ter origem, segundo os especialistas, de ordem orgânica ou psíquica. A gente vai falar sobre isso em algum momento. Existem duas possibilidades, portanto, para que esse contexto se justifique e Paulo diga o que o diga. A primeira, e talvez a mais facilmente identificável, é colocar Roma do lado de Corinto. Se você já leu a carta de Paulo aos Coríntios, você conhece a grande briga entre os crentes fracos e os crentes fortes. Os crentes fortes queriam comer carne, os crentes fracos achavam que comer carne era pecado. Por quê? Porque as pessoas iam para os templos pagãos, levavam seus animais e ofereciam aos deuses. E os sacerdotes pegavam as partes que queriam, só que sobrava muita carne. Então, eles vendiam a um preço bem baratinho para os açougues locais desaguarem essa carne pelo excesso de carne. Então, havia carne e havia muita carne disponível nos açougues locais, como vindo dos templos pagãos. Ou seja, aquele animal foi ofertado para um deus qualquer, a carne desse sacrifício sobrou e era vendida nos açougues para a população. Dependendo, você querendo comer ali uma picanha mais barata, é certo que você não ia para encontrar picanha, porque esperto mesmo, se fosse o sacerdote, a picanha tinha ficado no templo, não é? Mas querendo ali uma fraldinha mais barata, uma maminha mais em conta, você podia pedir lá no açougue o resto do sacrifício. O crente que não era bobo, queria comer carne e barato. Ele falou, é nessa que eu vou. E aí o povo começou a reclamar para o apóstolo Paulo. Pô, não é errado ficar comendo uma carne que foi sacrificada a um deus pagão? Porque a gente, né, dá graças a Deus pela comida, mas a comida já foi ofertada. É esquisito isso aí. E Paulo escreveu dizendo, não, tá tudo bem. Quando você ora e agradece, você santifica o alimento e no momento você oferta a sua comida para Deus. Essa é a razão pela qual você ora até hoje antes de comer. Você não sabe de onde veio, porque você sabe que tem umas relmas aí que são de Satanás, não é isso? Aí o que você faz? Ai Deus, não sei isso aqui, ofertar Satanás. Você não sabe quem é a pessoa por detrás da comida que você trouxe e não importa. No momento que você ora, por isso que a gente é esperto. A gente ora um pouquinho antes de comer, que é para garantir que vai comer santo. Não é brincadeira não. Eu conheci uma pessoa que dizia que os parentes dela oravam quando as compras chegavam do mercado. Botava a sacola tudo junto, orava, e aí não precisava orar antes de comer, porque já estava tudo orado. Tinha disso também. Agora, veja bem, nós não sabemos quem vai preparar, nós não sabemos o que vai ser preparado, e quando você se assenta num restaurante, você não sabe quem fez, de onde veio, não importa. Mas eu não sei se esse é o contexto de Roma. Certamente é o de Corinto. Ao que tudo indica, o contexto de Roma é um pouco diferente. Daí a piadinha com os veganos e com os vegetarianos que precisam crescer no conhecimento da graça. A outra possibilidade é que esse contexto se tratava dos cristãos essênios. Os essênios eram uma seita judaica que queriam ser meio monásticos. E os essênios, eles acabaram criando dentro do cristianismo uma heresia chatinha e persistente nos primeiros anos do cristianismo. Eu digo que é chatinho porque todo mundo que tem restrições autoimpostas, o que exclui os alérgicos, tá? Mas quando você se autoimpõe uma restrição, você não o faz senão por mera chatice.
Aí eu não como isso. É igual, veja bem, nada contra, meu querido, se você está fazendo dieta, mas receber gente que está fazendo dieta restritiva em casa é complicado. Porque você começa a ofertar as coisas, eu não como isso, eu não como aquilo, eu estou evitando os carboidratos. Vai comer o que da pizza, então? Você pede uma pizza de... aquela que só vem massa em cima com escarola. Escarola, para que botar aquilo na pizza? Não é? Escarola, pizza de couve-flor. Aí começa, eu vou comer só a couve. Vou pedir uma pizza com aquela outra que vem com os tomates que se secou, de tanto desgosto. Rúcula com tomate seco. Vou comer só a rúcula com tomate seco e deixar a pizza, né? Complicado. Imagina isso na igreja. Porque na igreja a Santa Ceia era servida com vinho e eles não bebiam vinho. E ficava uma situação complicada. Os essênios, a gente sabe muito pouco deles, mas algumas coisas a gente sabe. A primeira delas é que todo legalista é organizado, porque ele é by the book. Vai fazer tudo certinho. Não é isso? Os essênios eram muito organizados, viviam afastados da sociedade, se dedicavam ao estudo exclusivo da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e essencialmente as setas. Ou seja, eles buscavam a santidade e a pureza através de sofrimentos e sacrifícios de ordem física. Ou seja, passar fome, passar dificuldade, passar dor, ou seja, qualquer coisa que os levasse a um sofrimento calculado, era um instrumento para a santificação, para levá-los a orar, como geralmente dores e sofrimentos fazem conosco. E eles eram vegetarianos. Olha só que interessante. Joséfo, talvez o historiador mais antigo do cristianismo, fala dessa seita. Ele se refere aos judeus em Roma que só comiam frutas por medo de comerem inadvertidamente algo contaminado, que não havia sido feito de acordo com as regras da Torá. Então, para evitar a possibilidade remota de pecar, pondo na boca algo impuro, comiam só frutas. Né? Ainda bem que não precisava fazer check-up e colher o sangue, porque eles iam descobrir certas deficiências de vitamina, mas tudo bem, eles viviam assim. Pode ser que essa tenha sido a influência sobre Roma. Qualquer que seja a opção, o terreno seguro sobre o qual nós vamos caminhar diz que haviam irmãos cristãos em Roma que estavam julgando a liberdade dos demais com base em suas próprias fragilidades teológicas, enquanto eles mesmos eram desprezados por serem pessoas com escrúpulos com respeito às questões ligadas à fé. E isso acontece até hoje. Então, muito além desse contexto facilmente perceptível dos primeiros versos, há uma pista nesse sentido quando Paulo faz uso da expressão fraco na fé, porque ela indica, a fé aqui é uma palavra que indica a certeza de verdades aprendidas, ou seja, os escrúpulos desses irmãos diziam respeito a deficiências de aprendizado de doutrinas cristãs. Portanto, eu quero convidar vocês agora, que vocês sabem um pouco mais desse contexto, a olhar o texto para depois extrair dele algumas lições. A gente já leu esse texto, dá uma olhada nele, olhe para o texto. É importante que seus olhos corram, porque algumas palavras vão aparecer diante de você. E a primeira coisa que eu quero que você veja, ainda não são as lições desse texto, quero que esse texto salte aos seus olhos. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam nesse texto é que ele é uma exortação dupla. Ainda que ele se incline mais para o lado do forte, e geralmente quem prega nesse texto prega da posição do forte. Mas eu quero que você repare que esse texto não é para que o forte simplesmente aceite o fraco. Paulo começa assim, dizendo: acolhei o débil na fé, tenha dó do fraquinho, porque ele come legume.
Quem não come, não despreze o que come legume. E não julgue, agora você vê o outro lado. E quem come legume, não julgue quem não come. Você vai ver várias vezes Paulo batendo nessas duas questões. Porque quem não come carne, julga quem come carne. E quem come carne, despreza quem come só legumes. E Paulo vai bater nos dois. Como diz o profeta Isaías, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tá, não foi Isaías que disse, mas se ele tivesse dito, estava certo. Entendeu? Reparou aí? Ele diz que os dois estão errados, ainda que o fraco erre duas vezes ao não usufruir de toda a sua liberdade e, por causa das suas autoimposições e limitações, julga o seu irmão. Mas também está errado o forte por desprezar a consciência escrupulosa, usando da sua liberdade descuidadamente. Essa falta de cuidado com o irmão mais fraco é considerada por Paulo falta de amor. E nós precisamos ter atenção. Essa deve ser, inclusive, a razão pela qual esse texto é geralmente visto da perspectiva do forte, uma vez que aos fortes aqui é recomendado apenas uma delicadeza maior, compaixão. O fraco está errado, mas deve ser acolhido. A segunda coisa que eu quero que você perceba nesse texto, antes da gente entender a mensagem desse texto, é que Paulo, quando vai falar primeiro da comida e depois da guarda de dias, Paulo não está falando aqui do domingo ou do Santo Sábado. Ele menciona isso em Colossenses, menciona em Corinto, mas ele não menciona isso aqui em Romanos. Muito provavelmente porque em nenhum dos três lugares Paulo está falando que é uma opção guardar ou não guardar o domingo cristão. Paulo está falando das festas de sábados. Paulo está falando do calendário judaico e não do que a gente faz toda semana. Tá ok? Então, não use isso para justificar pecados no dia do Senhor. Não é para isso que esse texto se presta. E a terceira coisa que eu gostaria que vocês vissem antes da gente entrar nas lições, eu pretendo ser breve e certeiro o máximo que eu puder, explicando uma coisa ou outra, é que nós devemos, daí, digamos, o sentimento, a perspectiva que muda tudo, eu creio que nós devemos ver esse texto da perspectiva de Paulo, e não da perspectiva do forte ou da perspectiva do fraco, que geralmente é a abordagem desse texto. Se os dois estão errados, ainda que em medidas diferentes, a pergunta é quem está certo. E da perspectiva de Paulo, o parâmetro não é o forte, nem o fraco, nem Paulo, mas Cristo. Da perspectiva de Paulo, quem está certo é Jesus. Então, quando perguntam para Paulo, quem está certo, afinal de contas? Os que comem só legumes ou os que comem legume e carne? E Paulo diz, nenhum dos dois. Tem erro aqui, tem erro aqui. Mas se tem erro dos dois lados, quem está certo? Resposta, Jesus. Isso aqui é básico, meus irmãos. Sempre vai existir em uma briga, especialmente de casal, mas sempre vão haver três lados. Existe o lado dele, o lado dela e a verdade. Sempre. Você sempre está vendo a coisa da sua perspectiva. Quem está certo? Geralmente, nenhum dos dois. Só Jesus. Essa é a conclusão a que eu quero chegar, mas antes a gente precisa entender a mensagem. Eu creio que nós tenhamos algumas lições nesse texto aqui. Primeira delas, primeira lição, mantenha-se sobre o fundamento, mas sem desprezar o fraco. Mantenha-se sobre o fundamento, tá certo.
O fundamento é Cristo. Não existe nada de errado no usufruto da liberdade cristã, mas isso não dá o direito de desprezo ao fraco. Tolerar para sempre não é o que está sendo exigido aqui. Os fracos devem ser ensinados até que cheguem à maturidade. E o problema de hoje é que nós temos uma multidão de fracos governando a igreja, porque a imaturidade é a moeda corrente no reino de Deus. Então, qual o problema? Por isso que eu não estou abordando isso da perspectiva do forte. Porque o problema é que todo mundo acha que é o forte da história. Todo mundo acha que é o forte. Ah, lá vai o fraquinho. Ele não consegue fazer o que eu faço. Perspectiva como eu vejo hoje, tem tanto fraco que a dúvida não é mais quem é forte, é quem só manca de uma perna só. Todo mundo é fraco. Mas um consegue se arrastar mais rápido que o outro. Aí fica dando de forte. Esse é o problema. Irmãos, nós não estamos numa situação muito boa. Então, eu prefiro olhar da perspectiva do apóstolo Paulo, que diz, mantenha-se no fundamento, mas não despreze o seu irmão mais fraco. O irmão mais fraco deve ser respeitado, acolhido com candura e compaixão. Paulo está dizendo, recebam o fraco na fé como um irmão em Cristo e tratem-no gentilmente. Paulo diz que todos os cristãos estão ligados uns aos outros por laços fraternos porque têm o mesmo Pai Celestial, confessam a mesma doutrina, são governados pelo mesmo Espírito Santo, independente de serem fracos ou fortes. Então, repare que força e fraqueza não pesam na balança da salvação. O Pai é o mesmo, a fé é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, a igreja é a mesma, a doutrina é a mesma. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Medida? Mas a medida é isso mesmo. As crianças não nascem todas na mesma data, têm todas a mesma idade e reagem igual da mesma forma. Aliás, é uma coisa que, diga-se de passagem, me irrita muito da perspectiva dos naturalistas. A essa idade, a criança é uma gincana universal de crianças, entendeu? A essa idade já devia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Entendeu? Tem que estar nesse tamanho, se estiver abaixo é muito pequeno, se estiver acima é muito alto. Pasmem os senhores, eu conheço um casal cujo filho está fazendo mais do que a idade permite e os médicos recomendaram segurar um pouco, porque está muito. Porque já está lendo, já está entendendo, já sei lá o que está fazendo, dando capoeira, pernada 3x4, aí o médico falou assim, está demais, tem que segurar. Por quê? Porque as crianças normalmente não são tão inteligentes. Oi? Se não fosse um caso real, parecia que eu estava inventando. Mas aconteceu. Ora, medida. O que é objetivamente verdade? E aí vem a resposta. O entendimento clássico da liberdade cristã é este, que não devemos tentar forçar alguém com escrúpulos a fazer algo que ele não queira ou não tenha conforto em fazer, porque não importa o quanto ele seja ignorante a respeito da questão, isto viola a sua consciência. Se a sua consciência não lhe permite beber vinho, não beba. E se a consciência do seu irmão não permite que ele beba vinho, não ofereça. É simples assim. Mas sabe como nós somos? Nós somos aquele que fica teasing. Nós ficamos pinicando. Vai beber um vinho. Ah, lembrei, você não bebe. Se vai uma carninha, ah, você é vegetariano. É verdade, você não... A gente faz isso, não faz? Vai, né? Eu sei que eu sou assim, que eu sou pecador. Eu tenho amigos vegetarianos que gostavam de ir para o churrasco por causa da companhia. De vez em quando ah, você não come. E eu sei que isso é pecado. Perdão, irmão. Vou mandar para você essa mensagem. Mas percebe, nós somos assim. Nós ficamos assim na Santa Ceia, né? E o pior, a gente às vezes quer mostrar que é forte, que a gente já sabe, eu já dei a instrução,
Mas você está tomando a ceia do Senhor, do lado da pessoa que não pode tomar vinho, e você pergunta para a pessoa qual que é o vinho mesmo? A pergunta que Paulo está fazendo aqui é: para quem você come, para quem você deixa de comer? Se é para Deus, para de impor para os outros seus escrúpulos ou sua liberdade. É isso que Paulo está dizendo. A outra coisa que me parece, por isso eu disse no começo que todos somos muito mais fracos do que fortes, é que ninguém começa forte. Mantenha-se no fundamento, mas não despreze o fraco. Por quê? Porque um dia tu foste o fraco. Quem começa forte? Começa a sua caminhada cristã com toda a liberdade que há em Cristo Jesus. Todos somos alvos da mesma graça e todos temos de crescer, amadurecer, ainda que a gente emperre em um outro ponto. Você pode ser maduro numa área e completamente imaturo em outra. Você não começou forte. Então você está julgando seu irmão na fraqueza dele ali, mas lá na frente ele te pega. Não é suficiente para estas coisas. Você não nasceu forte. E a pior coisa que você tem é comparar e desprezar o fraco porque ele não consegue fazer o que custou muito para você estar fazendo hoje. Começou o semestre e eu estou falando sobre cosmovisão. E um dos alunos ficou muito curioso para saber qual era a minha cosmovisão, se eu tinha uma, se eu sabia as respostas das perguntas que eu estava fazendo, e eu disse que sim. E eles ficaram super curiosos. Como é que você tem uma cosmovisão? O que é isso? Né? Eu me senti um dos 3 Homem-Aranhas, né? Fiz parte dos Vingadores, é uma banda. Nossa, você tem uma cosmovisão? Legal, o que é isso? E aí eu falei, seria injusto eu dizer qual é a minha cosmovisão para vocês assim, porque eu demorei 2 anos para digerir minha cosmovisão estudando. Eu estou à frente deles. Esses meninos e meninas de 17, 18, 19 anos vão ter contato pela coisa pela primeira vez. Eu podia desprezá-los, eu podia dizer assim, pobres coitados, vocês não têm cosmovisão, vocês têm e não sabem. Eu falei, sabe qual que é o problema? Eu sei qual é a cosmovisão que vocês têm e vocês não sabem. Falou, mas aí o senhor pode manipular a gente. Eu falei, posso, mas não vou, porque isso seria errado. Por isso que a primeira aula é sobre o assunto, para que vocês entendam que há um caminho a percorrer. Mantenha-se sobre o fundamento, mas não despreze o mais fraco. A violação da consciência de uma pessoa, mesmo que se trate de uma consciência mal informada, é um problema sério. O irmão de consciência fraca não pode ser machucado por ações da nossa liberdade. Não pode ser condenado por sua falta de conhecimento. Já reparou na sua história? O que faz você saber o que você sabe é a história pela qual você passou. Está julgando o outro por quê? Se ele não passou a mesma história que você, não leu as mesmas coisas que você, não sabe as mesmas coisas que você, não experimentou as mesmas coisas que você, não ouve as mesmas coisas que você. Olha o erro! Olha o erro! Você tem que acolher como verdadeiro membro da igreja. Querido, olha esse texto. Olha, inclusive, o verso 1. Acolhei o frágil, o débil na fé, mas não para discutir opinião. Se tem uma coisa que a gente tem é faro para descobrir quem não sabe das coisas, para a gente ir lá mostrar que sabe. Você está passando pela pessoa, a pessoa fala assim, não, porque eu escolhi a Cristo, você fala, é um arminiano, eu vou lá. Eu quero discutir opinião. Aí você chega e fala, a paz do Senhor. Você nem fala isso, mas naquele dia você quer, porque você está colhendo o fraco na fé para discutir opinião. Não, irmãos, isso é errado. Jesus também morreu pelos pequeninos. Jesus também morreu pelos fracos, pelos débeis, dentre os quais você também foi. O forte que faz o contrário, que despreza o fraco, esquece que passou por essa porta. Ninguém.
começa forte. Ninguém começa forte. Por isso, você tem que permanecer no fundamento, usar da sua liberdade, mas não desprezar o próximo. Agora, vamos falar do fraco? Por outro lado, legalismo e cerimonialismo não é sinal de fidelidade, mas de ignorância e fraqueza. Vou repetir. Legalismo, cerimonialismo não é sinal de fidelidade, é sinal de ignorância e fraqueza. Pessoas muito apegadas aos rituais, muito legalistas, elas parecem mais santas. Paulo, inclusive, fala pretextando humildade. Você não faz isso, né? Ímpio. E Paulo está dizendo, essa pessoa não é mais santa, nem mais fiel. Ela é mais fraca e mais ignorante. Alguém que te olha de cima porque você quebrou as regras da cerimônia, precisa de acolhimento, de compaixão e não de desprezo. Eu entendo isso. É chato lidar com esse tipo de gente. A primeira coisa que você quer é fazer o que Paulo condena, que é o desprezo. A gente faz isso de maneiras até lúdicas, né? Ah, tá, conversa com a minha mão. Paulo está dizendo isso é errado. Já parou para pensar que você devia ofertar a essa pessoa conhecimento? Que você devia instruí-la? Que você devia assim, querido, deixa eu entender de onde vem isso, de onde você tirou isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Você parou para pensar nisso? Você conhece esse texto? Você já ouviu falar dessa mensagem? Eu poderia te apresentar uma outra perspectiva, mas não. Agora, falando para você que é legalista e tem problemas com cerimônia, e acha que sentar com as crianças, culto é quebra de decoro parlamentar. Eu queria dizer para você que legalismo e cerimonialismo é sinal de fraqueza, não de fidelidade. O legalismo faz das pequenas questões... reparem nisso aqui. Eu não sei o que é legalismo. Definição. O legalismo faz das pequenas questões o teste da verdadeira espiritualidade. Quem não faz assim não é crente, não ama o Senhor. E eu não estou falando só do legalista tradicional. Tem muito legalista pentecostal. Você pode ser crente o que for, se você não teve esta experiência com Deus, que eu escolhi como a experiência, você não passou por essa cerimônia, você não é espiritual, você é só um crente qualquer. Tem que subir patamares. Percebe como o legalismo não é um sinal de fidelidade? Portanto, saiba que é um equívoco, reprovado biblicamente, colocar barreiras aos recém-chegados à fé cristã de ordem teológica ou de conhecimento bíblico. Irmão, o cara acabou de chegar, a pessoa acabou de chegar. É como se a gente colocasse numa igreja novel como essa parâmetros muito altos para se tornar membro. Se você está sentindo alguma tentação de ser um julgador legalista, lembre-se de que aqui, muito provavelmente, nós não temos fortes. Muito provavelmente. Quando você sai de um hospital, você não sai forte. Você pode sair andando, mas não sai forte. E provavelmente todos aqui são receberam alta recentemente. Você não está forte. É um equívoco tremendo você julgar os outros com base em conhecimento bíblico, porque você já está na calçada do hospital. Porque você acabou de sair. Porque você leu alguma coisa, sabe um pouquinho mais. Muitos novatos creem de todo o coração e sinceramente em coisas que não compreendem plenamente. Você se lembra de você? Que acreditava em coisas que você não conhecia? Você acreditava pela fé. Eu creio nesse negócio da eleição, não entendo, mas eu acredito. Tá na Bíblia, é isso aí. E você vai aprendendo. Qualquer dia você se pega defendendo, você fala, eu sei explicar. E eu gosto disso.
Tem outros que ainda têm dificuldades. Tudo bem. Não é uma barreira para você entrar. Você está errado. Ser fraco, ser imaturo, não está ok. Não está tudo bem. Mas não é um impeditivo para eu te chamar de irmão. Não é um impeditivo para você caminhar conosco. Ninguém chega a um produto pronto. Se não fosse assim, que razão haveria para Paulo nos assegurar que aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la? Nós somos produtos inacabados, mas transformados de clareza em clareza, isto é, aos poucos a luz mais brilhante que acende em nós através do Espírito Santo vai se fortalecendo com o tempo e com o conhecimento. E você vai deixando de ser legalista. Você vai deixando de ser cerimonialista. As cerimônias são estruturas para um propósito. Se você foca na estrutura, você perde o propósito. Mas se a cerimônia não servir ao propósito, nós permanecemos no propósito e abrimos mão da cerimônia. É assim que tem que ser. A fraqueza da fé, que aqui vai doer, não é incompatível com a piedade. Legalismo, sim. Ser fraco não é ser ímpio. Ser fraco não é ser ímpio. A fraqueza da fé não é incompatível com a piedade. A imaturidade não é o mesmo que a impiedade. Ímpio não é irmão. Fraco é. Fraco é irmão. Repare que o apóstolo Paulo reconhece o aspecto piedoso da religiosidade desnecessária do irmão mais fraco. Olha o verso 6. Ele reconhece que, apesar de desnecessário, ele é religioso, ele é piedoso. Olha lá. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Mas está errado, é desnecessário, está tudo bem, deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. O camarada está dando graças a Deus porque está comendo chuchu inconcebível, improvável, difícil de fundamentar. Deixa ele. O errado está em você dizer: quem é crente, come chuchu. E você está cheio disso hoje em dia. Olha, você tem essa opção, você não é crente. Os crentes optaram pelo que eu optei. Isso para tudo. Desde tomar vinho até a maneira como você vai educar os seus filhos. Sim, vamos falar disso também. Porque não faz de você mais crente ou menos crente, é só uma opção. Onde está o fraco? O fraco está em dizer: quem não faz como eu, não é crente como eu. De fato, não é. É mais forte. Porque você pode fazer da forma que você quiser. Há liberdade para isso. Difícil é quando você coloca essas coisas como um parâmetro de espiritualidade. E Paulo diz: se você faz para Deus, amém. E se você não faz sendo para Deus, também amém. Por quê? Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, morre para si mesmo, mas morrendo ou vivendo, o fazemos para Deus. Verso 8. Por isso que Cristo morreu e ressuscitou, para o fraco ser salvo e para o forte também ser. Ele é Deus de mortos e Deus de vivos, sendo Ele mesmo alguém que morreu e ressuscitou. Muitas vezes, até entre os maiores apóstolos, lembre-se do apóstolo Pedro, descobriu-se grandes fraquezas para que o poder fosse de Deus e se tornasse evidente em nossa fraqueza. Descobriu que você é fraco em alguma área? Dá graças a Deus. Não tenta impor a sua fraqueza aos outros. Paulo ordena, portanto, com grande esforço, que os mais fortes e mais bem instruídos na doutrina da piedade demonstrem força nisso, suportando pacientemente os fracos.
E também ordena aos fracos que não imponham seus limites sobre todos. Os limites são seus. E sendo alguém que já teve fraquezas conscientes que me impediam de usufruir certas coisas, eu posso dizer para vocês, a pior coisa do mundo é você achar que os outros deviam estar fazendo o que você está fazendo. Quando eu me tornei consciente da minha fraqueza, especialmente com respeito à guarda do dia do Senhor, eu entendi que só eu deveria fazer isso. E, uma vez, Deus abriu os meus olhos, me libertou para outras coisas, hoje eu usufruo de maior liberdade, tudo para o Senhor. Quem vai me julgar? Bom, se você estiver me julgando, eu vou dizer igual o apóstolo Paulo, tampouco me importa que vocês me julguem, porque nem eu mesmo me julgo. Percebe? O peso, o fiel da balança, não é você. Terceiro e último ponto. Se num primeiro momento os fortes são alertados e no segundo os fracos, o último ponto é que o desempate das questões periféricas da fé não é feito pela nossa consciência. O desempate, quem está certo e quem está errado, não é feito pela sua consciência. Eu acho que sim, eu acho que assado, eu estou bem, eu não estou bem. Não tem nada a ver. Paulo vai reprovar isso no verso 10, dizendo: quem você acha que é para julgar teu irmão? Você está julgando o servo alheio, você não é senhor dele. Ele é servo do mesmo senhor que você serve. Um servo não tem direito de julgar o outro. Não devemos rejeitar uns aos outros quando divergirmos nessas questões periféricas. Pessoas são chamadas fracas na fé porque foram insuficientemente fortalecidas naquelas coisas relacionadas à liberdade da fé. Mas um servo que é aceitável ao Senhor Jesus não deve ser desconsiderado por outro servo que foi considerado aceitável para o Senhor Jesus. O problema é que a gente coloca nossa consciência como juiz. Essa é a razão pela qual Paulo vai terminar esse texto falando sobre o julgamento final. A minha dúvida é, o que comer legume e crente fraco tem a ver com todo mundo comparecer ao tribunal celeste? Misericórdia! Comer chuchu e pepino dá um ruim desse tanto que vai parar o caso no tribunal eterno. Jesus vai separar os que comem legume para um lado e os que comem picanha para o outro, que eu já sei para qual lado que eu quero ir. E eu falei, gente, como é que esse negócio parou lá no encontro com Cristo? Olha o que ele diz, citando o profeta Isaías: por minha vida, diz o Senhor, verso 11, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus, por causa do chuchu. O que está acontecendo aqui? Todos, olha o verso 10, finalzinho, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele está falando do julgamento final. E você fala, mas gente, esse era só um pepino. Aí você para e pensa, não, nunca foi. Se trata da coisa mais preciosa que você tem e que você vai levar para o céu, que é a sua consciência. Lutero, quando foi instado na dieta de Worms, que era um julgamento humano, a retroceder nas verdades que estava defendendo e escrevendo, ele disse que só se retrataria se fosse convencido pelas Escrituras e pela consciência. Isso é sério. Se um servo é aceitável ao Senhor Jesus, então quem julga é o Senhor Jesus. Você, verso 12, só dará conta de você. E essa é a razão pela qual o seu julgamento é equivocado. Quem se assenta no trono para julgar, nesse caso de coisas periféricas, quando você julga o outro, quando você despreza o outro, não é o Senhor, mas a sua consciência. Você inverte dentro de você quem senta no trono do julgamento. Não é o Senhor, é a sua consciência. E o que Paulo está dizendo aqui é: sua consciência não decide nada a não ser para você.
mas ela não é o juiz de toda a terra. Deus não vai pegar a sua consciência e vai usar você como padrão. Tem uma expressão na medicina, não é medicina, que eu sou chamado de medicina, pode ter um problema. Mas tem um negócio que sempre me chamou a atenção, que é o tal da enfermeira padrão. Nomenclatura antiga, né? E eu sempre quis saber o que é uma enfermeira padrão. Enfermeira padrão é assim, todo mundo tem que ser igual a ela? Deve ser isso, né? Ela é enfermeira padrão. Tem uma explicação para isso, eu tenho amigos enfermeiros, depois eles vão ficar bravos comigo. Mas eu gosto dessa expressão, né? Tem gente que acha que é o crente padrão, que no dia do juízo final, aquela multidão de todas as tribos, povos e raças, ele vai dizer o seu nome e não vai ser para orar. Vem cá, vem cá. Aí você vai todo sem graça. O que está acontecendo, Senhor? É o seguinte, quem não foi igual ele, não entra. Crente padrão. Ele fez tudo certo. Servo bom e fiel. Entra no descanso do Senhor. Vamos ver, quem entrar na forma passa, quem não entrar fica. O problema é que todos nós achamos que essa pessoa seremos nós. E Paulo está dizendo, não. Vai ser Cristo. E Cristo não vai dizer quem foi igual a mim entra, ele vai dizer assim, ninguém precisa ser igual a mim, eu fiz por vocês. Quem creu em mim e o meu sangue lavou, poderá entrar, porque eu sou o padrão. Ninguém mais é. Não é a sua consciência. Não é você, não é o que você acha certo ou o que você acha errado. No caso de certo para o forte e errado para o fraco. Sim, o desempate de questões periféricas não é feito pela nossa consciência, mas pela palavra de Deus. Aí você fala, mas você não falou que era Jesus? Exato, a palavra de Deus, encarnada ou escriturada. A palavra de Deus desempata todas as questões. Por isso que, por mais periférica ou adiáfora que seja a questão, o desempate é na Bíblia. Se você não tem nas páginas das Escrituras, e olha, dá para usar a Bíblia em mais de uma forma, os mais, a gente já conhece pelo menos duas formas, os mais sabidos 3. Eu ensino 4 usos das Escrituras. Tem muito jeito de usar a Bíblia, mas se você não tiver como provar na Bíblia, pode ser feito de qualquer jeito, que é indiferente. Difícil é chegar nesse ponto. E a maioria de nós nem começa. Porque a gente quer ler na Bíblia do jeitinho que a gente acredita. Se não tá, não quero, tá fora, não funciona. Não é assim que se usa as Escrituras. O desempate é sempre bíblico. O desempate é sempre as Escrituras sagradas. Você não é o senhor do seu irmão. O desempate é sempre feito pela palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus fornece segurança à nossa consciência sobre a vontade de Deus. E esse é o problema. Às vezes a gente acha que, porque a gente está se sentindo bem, então Deus está gostando do que a gente está fazendo. Se você não pode provar isso biblicamente, não tem como saber. Mas só a palavra de Deus acalma a nossa consciência. Conclusão. O irmão mais fraco não deve destruir a liberdade de toda a igreja. E, ao mesmo tempo, não podemos renunciar à nossa liberdade. Aliás, podemos, né? Que não podemos. Devemos, eu diria até, renunciar à nossa liberdade por um tempo, em consideração ao irmão mais fraco. Irmãos, abrir mão de dever ninguém pode, abrir mão de privilégio todos podemos. Ser livre é privilégio. O irmão não está dando conta, não faça. Ele não está conseguindo digerir o que você está fazendo, pensando, dizendo, crendo. Não faça, não creia, não diga. Segura. Você é livre, mas pela consciência do seu irmão, você vai abrir mão da sua liberdade temporariamente. Isso não significa que o irmão mais fraco deverá permanecer fraco para sempre. Mas Paulo não está aqui falando sobre o discipulado necessário para a maturidade do irmão fraco. Isso vem depois. O que Paulo está dizendo é, antes e em primeiro lugar, acolha, receba, chama de irmão,
aproxime-se. Não fuja, não julgue. O irmão mais forte deve estar disposto a abrir mão da sua força pelo bem do irmão mais fraco, mas a igreja não deve jamais permitir que o fraco estabeleça sua fraqueza como lei para toda a comunidade. Isso é equilíbrio. Paulo não está dizendo só para o forte aqui, Paulo está dizendo para os dois. Em outras palavras, se a gente pudesse encerrar assim, não devemos fazer da igreja uma arena de discussões cuja característica central seja a argumentação, e muito menos um tribunal onde os fracos são colocados no banco dos réus, interrogados e acusados pelos fortes. A acolhida que nós lhes damos deve incluir o respeito às suas opiniões, por mais erradas que sejam. E às vezes a gente é chato. Às vezes a gente peca nisso. Sabe aquela pessoa que é tão legalista que a pessoa fala que adora chocolate, ela diz, não pode adorar só a Deus. Né? Você não é uma pessoa adorável se você faz isso. Tá? A gente é esquisito. Paulo está dizendo assim, mas isso é periférico demais. Digamos que a pessoa fale uma besteira que está errada mesmo, que você até sabe, mas não é a hora ainda. Ela não está pronta para receber. Só finge demência. Entendeu? Deixa passar a hora certa, o momento certo para ensinar, para corrigir e virar. De outra sorte, não acha que se você não dá conta de crer daquela forma, que todo mundo deveria fazer igual a você. O padrão é Cristo. Sempre foi, sempre será, e um dia todos saberão, porque todo joelho se dobrará. E nesse texto, verso 11, diz que toda língua dará louvores. Louvado seja o nome do Deus que salva fortes e fracos para o louvor da sua própria glória e graça. Amém.